Sejam bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos apresentar a Ele o nosso louvor, pois Ele é digno de toda honra e toda glória. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus entregarei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, sou Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo
amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Como melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido foi, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo de medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo de medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar
passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Sou filho de Deus. Abri o mar para eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos agora dando início a mais uma mensagem, uma reflexão, uma meditação da Palavra de Deus, e nós estamos dando início a uma nova série de mensagens chamada Respostas Bíblicas ao Coronavírus. E nessa série de mensagens nós iremos abordar algumas das questões que as pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, estão abordando. Algumas dessas perguntas, dessas indagações foram feitas a mim pessoalmente, outras foram feitas a outros líderes cristãos, pessoas que eu conheço, e esses líderes cristãos entraram em contato comigo pedindo a minha opinião ou para que eu pudesse ajudá-los a elaborar uma resposta a essas perguntas que as pessoas naturalmente estão fazendo em virtude, em razão do coronavírus. E o título dessa mensagem é: O coronavírus é punição de Deus? Nós iremos tratar e abordar uma série de perguntas, mas essas perguntas estão todas basicamente dentro da categoria de perguntas que tratam sobre o sofrimento de cristãos e não cristãos, e se isso é uma punição de Deus ou se existe uma possibilidade de sabermos que tais coisas que estão acontecendo são punições da parte de Deus. Essa mensagem ela tem vários intuitos, e um dos intuitos é que nós possamos, por exemplo, aprofundar o nosso conhecimento bíblico e com isso nós expandirmos, nós aumentarmos aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Cosmovisão, como a palavra diz, cosmo, mundo, e visão, a nossa visão de mundo. Nós temos a Bíblia como nossa única e regra de fé e, portanto, nós precisamos usar a Bíblia para que possamos interpretar o mundo, entender o mundo. Mas quando algumas dessas questões surgem, muitos cristãos ficam perdidos sem saber se a Bíblia tem algo a dizer em relação a essa pandemia. E é isso que nós vamos fazer. Em relação aos não cristãos que estão assistindo e que naturalmente podem e são convidados a assistir essa mensagem, eles querem saber ou entender melhor o papel de Deus em tudo isso. E nós iremos abordar essas questões. Eu quero começar aqui fazendo menção a uma frase de um teólogo alemão chamado Karl Barth. Ele disse o seguinte: pegue a sua Bíblia e pegue o seu jornal, mas interprete o jornal a partir da Bíblia. Então ele está usando aqui duas imagens, a imagem de um jornal e a imagem de uma Bíblia. Mas ele diz, interprete o jornal à luz da Bíblia. O que é importante nós entendermos na frase do teólogo alemão
é que ele diz, nós precisamos e temos que ter a Bíblia como nossa única regra de fé, mas nós também precisamos ter o jornal para saber o mundo que estamos vivendo, os problemas que estamos enfrentando, mas precisamos deixar isso bem claro que nós devemos interpretar as notícias dos jornais à luz da Bíblia, que é quem tem a palavra final sobre todas as coisas. E esse é um dos intuitos que nós temos com essa reflexão. Analisarmos então, através dos jornais, usando a Bíblia para analisar o que os jornais estão dizendo, o que as notícias, o que as mídias sociais estão falando acerca do coronavírus. E eu gostaria então de começar a responder às nossas perguntas fazendo a seguinte pergunta. Primeira pergunta é, a Bíblia fala sobre o coronavírus? A Bíblia menciona o Covid-19? E naturalmente que a resposta é não. A Bíblia não trata diretamente ou explicitamente do coronavírus ou o Covid-19. Agora, a Bíblia trata de situações semelhantes que devem lançar luz ao nosso entendimento do que está acontecendo agora. Então, ainda que a Bíblia não fale clara e diretamente sobre o coronavírus, a Bíblia tem situações, eventos, acontecimentos semelhantes que podem e devem ser utilizados para que nós entendamos o momento e o mundo em que nós estamos vivendo agora. E então nós vamos para a nossa primeira grande pergunta. Essa mensagem abordará duas grandes perguntas, mas a primeira grande pergunta, e que é o ponto 1 da nossa mensagem, é o seguinte: o coronavírus é punição de Deus? Repetindo, o coronavírus é uma punição da parte de Deus? E para nós entendermos isso, eu gostaria de pedir a você para que você abra a sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, no Evangelho que escreveu Lucas, do capítulo 13, e nós iremos ler dos versículos 1 ao 5. Lucas, capítulo 13, dos versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Vejam aqui que nós temos uma situação, nós temos uma passagem bíblica que trata de perguntas que foram feitas a Jesus. As pessoas chegaram até Jesus com uma pergunta, e você precisa entender isso de uma maneira bem clara e direta, com uma pergunta bastante política. A pergunta era política. A pergunta era política no seguinte sentido: eles estão perguntando de uma maneira implícita se a culpa eram daqueles galileus que morreram ou se a culpa era de Pilatos que matou aqueles galileus. E eles estavam naturalmente esperando que Jesus respondesse que a culpa fosse dos galileus ou de Pilatos. De qualquer forma, se Jesus culpasse os galileus, o que aconteceria? Os líderes religiosos da época que tinham inimizade contra Jesus iriam utilizar aquilo para colocar a multidão contra Jesus. Ou seja, dizendo, veja, Jesus não os defende, Jesus não está aqui para salvá-los, Jesus está até mesmo dizendo que a culpa foi daqueles próprios galileus. Se Jesus, portanto, dissesse que a culpa era de Pilatos, por exercer uma posição hierárquica no governo de grande e com autoridade,
os líderes religiosos, também inimigos de Jesus, poderiam utilizar aquilo como algo contra Jesus. Eles iriam até Pilatos para dizer: vejam o que aquele homem, aquele agitador social está falando da sua pessoa. E com isso buscar naturalmente que o governo de alguma maneira viesse a punir Jesus. Então, a pergunta era política, a pergunta visava colocar Jesus contra a multidão ou colocar Jesus contra Pilatos. E a resposta que Jesus deu é surpreendente, foi surpreendente. Por quê? Porque Jesus não quis tratar se o pecado era daqueles galileus e Jesus também não quis tratar se o problema ou a culpa era de Pilatos. Jesus, ele responde da seguinte maneira: vocês pensam que aliás, deixa eu voltar aqui. Jesus respondeu da seguinte maneira: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. E aqui eu peço que você apenas acompanhe comigo rapidamente, que eu vou abrir um parênteses para tentar explicar o que foi que aconteceu. Esse episódio não é retratado na Bíblia. E alguns historiadores tentam explicar o que aconteceu. É provável que o que aconteceu foi o seguinte: Pilatos, ele se apropriou do dinheiro do templo e ele usou aquele dinheiro do templo para a construção de um aqueduto. E ao construir aquele aqueduto, as pessoas, os religiosos, naturalmente ficaram insatisfeitos com a apropriação do dinheiro que era deles, que deveria ser utilizado para fins religiosos. E eles começaram a fazer uma manifestação no intuito de que o dinheiro fosse ressarcido ou que Pilatos devolvesse o dinheiro, ou seja, eles queriam aquele dinheiro do templo de volta. Mas Pilatos, naturalmente, não quis devolver e ele orientou para que alguns soldados se vestissem como cidadãos comuns, e eles foram no meio daquela multidão, vestidos como pessoas comuns, e eles começaram a matar, a esfaquear as pessoas que estavam ali, e aqueles galileus naturalmente morreram. É isso que provavelmente o texto quer dizer. Agora, vocês entendendo isso, veja que Jesus, ele não abordou a questão se a culpa do acontecido era dos galileus ou se a culpa era de Pilatos. Jesus, ele apontou para algo que é o que nós estamos fazendo aqui, imitando o comportamento de Jesus. Jesus olhou para aquelas pessoas e respondeu o seguinte: vocês acham que aqueles galileus que morreram, eles eram mais pecadores do que vocês? E aí ele diz: eu vos digo que não. Então Jesus está dizendo claramente a eles: não pense vocês, portanto, que aqueles galileus que morreram porque eles eram pecadores e vocês estão vivos porque vocês não são pecadores. Nós temos essa tendência de criar uma dualidade, ainda que nós não percebamos. Mas nós criamos essa dualidade de que existe o grupo daqueles que sofrem, que são os que pecam, e existe aquele grupo dos que não sofrem, que não pecam. E essa dualidade nem sempre funciona na Bíblia. E aqui nós temos um exemplo claro de Jesus dizendo: veja que aquela tragédia, a tragédia da morte, do assassinato daqueles galileus, não foi uma punição de Deus para eles. Então eu respondo agora de maneira clara: o coronavírus é uma punição de Deus? Nós não temos revelação bíblica para dizer que o coronavírus é uma punição de Deus. E eu vou continuar aqui. Jesus, ele disse o seguinte: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Agora Jesus, ele trata de uma outra situação, em que pessoas que provavelmente estavam trabalhando numa torre, aquela torre caiu e aquela torre matou aquelas pessoas. E as pessoas começam a perguntar: será que eles morreram naquele acidente trágico porque Deus estava punindo? E mais uma vez Jesus respondeu: não, a morte deles não foi punição de Deus. Mas Jesus,
ele olha para aquelas pessoas e diz o seguinte: vocês devem olhar o acontecimento, aquela tragédia, a tragédia da morte dos galileus, e vocês devem olhar a tragédia desses 18 homens que morreram com a torre de Siloé que caiu sobre eles, como um lembrete da sua vida. Então, é importante ressaltar aqui que aqueles galileus morreram e que aquelas 18 pessoas também morreram. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto nós temos vida, enquanto Deus, através da sua graça, nos concede o fôlego de vida, nós podemos mudar. Através da graça de Deus, Deus nos capacita a obedecê-lo, a mudá-lo, a fazer a sua vontade. Mas quando nós morremos, não há mais nada que nós possamos fazer para mudar o nosso destino eterno. Então Jesus aponta para algo que nem todos percebem. Jesus falou: não é para vocês ficarem discutindo a morte das outras pessoas, enquanto que é mais saudável, salutar, que vocês olhem para a vida de vocês e saibam que vocês também estão caminhando para a morte. Portanto, usem essas tragédias para refletirem o que eu e você estamos fazendo agora. Os comportamentos, as condutas que nós estamos tendo como cristãos, e para aqueles não cristãos, é um lembrete de Deus dizendo: o teu dia também vai chegar. E o que você terá para apresentar diante de Deus quando esse dia chegar? Então veja que Jesus não vai tratar do pecado daquelas pessoas, mas Jesus ele quer apontar para saber se as pessoas que estão perguntando, estão fazendo aquela pergunta a Jesus, eles estão cuidando dos seus pecados. E eu também acho extremamente importante que um outro caso, esse caso agora esse relato já mais conhecido na Bíblia, é que a Bíblia, quando ela trata do livro de Jó, a Bíblia fala que os 3 amigos de Jó, quando eles veem a calamidade, quando eles veem as chagas tomando forma no corpo de Jó, quando os seus amigos veem o estado deplorável em que Jó se encontrava, aquelas pessoas só conseguiram encontrar uma solução. Muito provavelmente, Jó, você fez algo de errado, você cometeu um pecado, e ainda que você não saiba o pecado que você cometeu, Deus está te punindo. E quando nós adiantamos a história e nós chegamos ao final do livro de Jó, nós percebemos que Jó não havia pecado e que havia acontecido uma espécie de uma aposta cósmica em que Satanás havia se apresentado diante de Deus e falado da pessoa de Jó, dizendo a Deus que Jó somente servia a Deus em razão dos muitos bens, em razão das muitas benesses, em razão do favor que Deus havia concedido a Jó. E então nós vemos que o sofrimento de Jó também não foi uma punição de Deus. Nós precisamos ter em mente que Deus sempre realiza inúmeras coisas ao mesmo tempo. Então, não podemos falar do coronavírus apenas ou unicamente, exclusivamente como uma punição de Deus. Deus, ele sempre trabalha de maneiras multiformes. Deus trabalha de maneiras amplas e diversas, com diversas pessoas. Portanto, nós não podemos ter essa visão limitada no sentido de achar que o coronavírus é única e exclusivamente uma punição de Deus. Primeiro, porque a Bíblia diz que nem toda tragédia é punição de Deus. Quem foi que disse isso? O próprio Jesus, abordando 2 tragédias que aconteceram na época dele. Nós temos o exemplo do livro de Jó também, em que a Bíblia deixa claro que aquela tragédia que estava acontecendo na vida de Jó também não era uma punição de Deus. E nós devemos aprender com isso para nós não imitarmos os erros dos amigos de Jó. Para que nós não possamos chegar a famílias ou pessoas que possam estar sofrendo e, ao falar que o coronavírus é uma punição de Deus, aquelas pessoas vão criar uma aversão, um rancor em relação à pessoa de Deus, achando por que é que Deus tinha ou teve que punir
o meu parente, o meu pai, a minha mãe, seja lá qual for a pessoa que sofreu desse vírus. Então, não brinquemos de Deus, não queiramos entrar na mente de Deus e dizer o que é que Deus está fazendo com situações que não foram reveladas. E, dito isso, nós devemos, por outro lado, ter empatia. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ele foi até a família de Marta e Maria, que tinham acabado de perder o seu irmão Lázaro, quando Jesus chegou lá, Jesus chorou. Então, meus amados irmãos, o momento é, caso você conheça alguém que a família, ou ele ou ela, esteja sofrendo com o coronavírus, seja qual for o tipo de sofrimento, ou que aquela pessoa tenha perdido um parente, um ente querido em razão do coronavírus, que nós possamos obedecer o que a Bíblia nos diz para chorar com os que choram. Às vezes, dar o ombro amigo, ser uma pessoa, tentar se colocar no lugar daquela pessoa, fala muito mais alto do que querer colocar o seu dedo em riste, acusando ou muitas vezes sendo visto numa postura de superior, de uma postura de que você está sofrendo porque você é pecador e se eu não estou sofrendo, o que está implícito é porque eu não sou um pecador. E Jesus deixou isso bem claro. Aquelas pessoas que morreram, não pensem em vocês que vocês são mais santos, que vocês são mais puros ou que nada aconteceu com vocês porque vocês não pecaram. Antes nós devemos dar graças a Deus pelo dom de vida, pois a Bíblia deixa claro em Romanos 3, a partir do versículo 9. No versículo 10 a Bíblia diz: não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós estamos nivelados no mesmo nível de pecadores. Portanto, não é porque uma tragédia aconteceu com alguma pessoa que aquilo coloca aquela pessoa na qualidade de pecadora e nós que estamos vivos na qualidade de santos e sem erros. Tendo dito isso, nós vamos para a pergunta de número 2. A pergunta de número 2 é a seguinte: o coronavírus é uma punição de Deus ao mundo em razão dos pecados que nossos antepassados cometeram? Essa pergunta ela pode ser colocada de outras maneiras. Existem aqueles que pensam que o que nós estamos enfrentando hoje, então, se não é um erro nosso, possivelmente é um erro de pessoas que vieram antes de nós. Ou seja, pode ser um erro do meu pai, da minha mãe, ou um erro do meu avô, da minha avó, ou até mesmo um erro do meu bisavô e da minha bisavó, do qual agora eu ou você estamos pagando por isso. Esse entendimento, algumas religiões ou filosofias orientais, eles costumam pensar assim, é uma espécie de um karma cósmico. Alguém em uma segunda, terceira ou até quarta geração no passado cometeu um erro e agora nós estamos colhendo o erro que essas pessoas estão cometendo. E nós vamos agora ler algumas passagens bíblicas que lançam luz sobre isso para que nós possamos ter a nossa resposta, extrair a nossa conclusão. Eu peço para que você faça uso da sua Bíblia, abrindo no Evangelho que escreveu João, capítulo 9, dos versículos 1 ao 4. Evangelho de João, capítulo 9, dos versículos 1 ao 4, que diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Nesse caso, o entendimento dos discípulos de Jesus era aquele homem que havia nascido cego, como ele nasceu cego, ou seja, possivelmente ele não existe nada na vida dele que mostre, que aponte que ele tenha errado, já que ele já nasceu naquela condição. Se ele já nasceu naquela condição de cego, a resposta para os discípulos, a única resposta possível era certamente que seus pais, e seus pais aqui, não fazendo menção unicamente aos pais físicos, pais e mães, mas pais no sentido de
as pessoas que vieram antes, seus antepassados, ou seu pai, ou seu avô, ou seu bisavô, e assim por diante. E Jesus, ele vai responder dizendo que aquilo não era culpa nem daquele homem que nasceu assim, que aquilo não era erro ou culpa dos seus pais, dos seus antepassados, mas aquilo aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então Jesus, ele responde aqui, e a Bíblia explica isso, que de acordo com a palavra de Deus, nós não pagamos pelos erros ou pelos pecados dos nossos antepassados. E eu vou explicar a qualificação aqui, eu vou fazer isso através da leitura de algumas passagens bíblicas veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento. Peço para que você acompanhe comigo, abrindo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, e nós iremos ler e meditar os versículos 4 e 5. Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5 dizem assim: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou na água debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Em muitas variações desse versículo na Bíblia, algumas pessoas perguntam, como já me perguntaram, e eu sei que já perguntaram a outros cristãos também, por que é que Deus iria punir um filho, uma filha pelo erro dos seus pais? E eles falam, você vê, Wellington, que a Bíblia diz que Deus visita até a 3ª e 4ª geração. Mas as pessoas esquecem de ler a qualificação do versículo e isso é extremamente importante. A Bíblia diz que Deus, ele castiga, ou dependendo da tradução, ele visita os filhos pelos pecados de seus pais, daqueles que me desprezam. Então, a qualificação aqui é Jesus ou Deus, ele vai visitar, ele vai punir o erro da 3ª e 4ª geração daqueles que desprezam. Deus não está punindo um filho pelo erro ou pelo pecado do seu pai. Deus não pune um filho ou uma filha pelo erro ou pelo pecado dos seus avós ou dos seus bisavós. Não, não é isso. O que a Bíblia diz é que Deus visita aquela geração se aquela geração pecar de acordo com o pecado de seus pais, dos seus avós ou dos seus bisavós. Veja que então Deus ele está punindo cada pessoa por seu pecado. A diferença aqui é que esse erro ele foi aprendido, é um condicionamento social. A partir do momento em que nós, geralmente os filhos, vivem e moram com os pais, eles aprendem muito através do exemplo, do espelho que os seus pais são. Os filhos aprendem tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tanto as qualidades quanto os vícios de seus pais. Mas se nós aprendermos o exemplo errado, se nós aprendermos a pecar da maneira como nossos pais pecam, Deus virá nos punir, não em razão do pecado dos nossos pais, mas do pecado que nós mesmo viemos a cometer. E isso a Bíblia deixa claro, por exemplo, quando a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Em Deuteronômio 24, 16, a Bíblia diz assim: Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Cada pessoa vai morrer pelo seu próprio pecado. Veja que a Bíblia vai explicar exatamente isso. Deus não vai punir ou visitar alguém pelo erro que seus pais cometeram. Ainda sobre isso, Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz assim: Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Na minha conclusão, portanto, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia não apresenta que nós estamos pagando
o erro dos nossos pais ou nossos antepassados. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não valida esse raciocínio. E eu gostaria de te desafiar a que você reavalie essa perspectiva, caso você defenda ou seja inclinado a defender esse ponto de vista. Se o coronavírus vem ao mundo como uma espécie de punição pelo erro, ou que nós estamos fazendo, ou um erro dos nossos antepassados, nós não podemos ajudar quem está sofrendo. Veja, aí você pode agora se parar e perguntar por que nós não podemos ajudar. Porque se o universo está querendo punir alguém, por que é que nós vamos tirar aquela pessoa da sua punição? Ou seja, por que é que nós vamos libertar aquela pessoa de um processo de aprendizagem pela qual o universo considera que ela precisa passar? Nesse sentido, se o coronavírus, nesse prisma, nesse ponto de vista, for entendido como uma punição do mundo, nós vimos que nós não temos embasamento para dizer que o coronavírus ou o Covid-19 seja uma punição da parte de Deus. Logo, nesse prisma, nessas religiões e filosofias orientais, nós não deveríamos, pela lógica, ajudar as outras pessoas, porque ao fazer assim nós estaríamos tirando esse processo de amadurecimento, de aprendizagem que o universo pensa que essas pessoas deveriam passar. A nossa conclusão, e nós chegamos à conclusão da nossa mensagem, e eu quero que você entenda dessa maneira. Jesus, ele termina o seguinte, ele termina a passagem base que nós utilizamos, de Lucas 13, do 1 ao 5, dizendo o seguinte: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Qual é a grande lição aqui? A lição é olharmos para a situação que nós estamos enfrentando dessa pandemia, do coronavírus, do Covid-19, como uma oportunidade que Deus nos dá para que nós nos arrependamos. Deus está dando oportunidade e tempo para que eu e você possamos olhar a nossa vida, analisar a nossa vida e que nós possamos corrigir os erros que estamos cometendo. Jesus, ele deixou bem claro, as pessoas que estão morrendo não estão morrendo porque são mais pecadoras e vocês menos. Não, ambos são pecadores. O motivo pelo qual nós estamos vivos é somente pela graça de Deus, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós não conseguimos entender algumas verdades bíblicas. Nem eu e nem você deveríamos estar vivos hoje, porque a Bíblia disse que todos nós pecamos. Se Jesus aplicasse a punição pelo pecado, a punição final pelo pecado é a morte. Se Jesus aplicasse, se Deus aplicasse isso, ninguém hoje estaria vivo. O motivo pelo qual eu e você estamos vivos é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos mantém vivos e é por isso que nós devemos agradecer e externar essa gratidão a Deus através do nosso louvor, através do nosso culto, por tudo quanto Ele tem feito. Portanto, a lição é: arrependa-se. Eu devo olhar para essa situação toda para que eu possa me arrepender, mudar os meus caminhos. E ainda que nós não estejamos cometendo alguns erros, todos nós podemos melhorar em alguma coisa. Eu e você podemos melhorar em todas as áreas das nossas vidas. Portanto, nós terminamos essa reflexão com as palavras de Jesus. Não pense você ser superior àquele que morreu, que faleceu, ou que está enfrentando um problema, ou que passou por uma tragédia. Mas a lição é: arrependa-se. Em vez de olharmos para o que aconteceu com eles, devemos olhar para nossas vidas e usarmos isso a nosso favor. Não que nós não nos preocupamos com as outras pessoas, mas Jesus, ele disse: aqueles que morreram, não há mais nada que possa ser feito para eles. Agora, nós, enquanto temos vida, temos esperança e podemos mudar. Que você olhe para essa situação como um lembrete, como uma chamada de Deus para que eu e você possamos nos arrepender e mudar os nossos caminhos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, que todos vocês tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.
Amém.